Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre o balanço patrimonial. Balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis mais importantes. Na verdade, eu considero a demonstração mais importante, porque o balanço patrimonial, ele vai mostrar como é que está a composição do patrimônio da empresa. O que é que ela possui de bens, o que é que ela possui de direitos, quais são as obrigações que a empresa tem atualmente. Então, no balanço patrimonial está tudo demonstrado. E o balanço patrimonial, ele mostra a posição estática da empresa em determinado momento. Ou seja, quanto está o patrimônio naquela data de 31 de dezembro, quando o balanço patrimonial é apresentado. E ele mostra a posição financeira da empresa, tá? Na contabilidade, a gente tem balanço patrimonial e a DRE, são duas demonstrações muito importantes. E no balanço, ele mostra a posição financeira da empresa. Já a DRE, ela mostra como é que foi o desempenho da empresa no período, tá? Mas a gente vai ver depois, DRE. Vamos agora falar sobre o balanço patrimonial, que é uma demonstração importante, mostra a posição financeira da empresa e é uma demonstração estática, ou seja, ela mostra como está o patrimônio da empresa em determinado momento, naquela data que está sendo levantado, certo? Então vamos lá, vamos mãos à obra. Primeiramente, a gente tem aqui o conceito de balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, pessoal, é uma demonstração que é feita no final de cada exercício social. Esse exercício social a gente entende como um período que a empresa leva para fazer suas demonstrações contábeis. Então, a empresa ela tem o seu desempenho no período, no final de cada período ela faz o levantamento dos seus resultados e suas demonstrações contábeis, entre elas o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é feito no final de cada exercício e é uma demonstração que tem que mostrar como é que está o patrimônio da empresa no final do período. Geralmente as empresas fazem 31 de dezembro, então trabalham de janeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, a empresa encerra e vai fazer a apuração do seu resultado, certo? Então, no balanço patrimonial, a gente vai ter, de um lado, o ativo, com todos os bens e direitos da empresa, e do outro lado, a gente vai ter o passivo, que representa as obrigações da empresa. Então, observem que aqui a gente tem o passivo exigível, que são obrigações cobráveis em alguma data, né? Então, alguma data alguém vai chegar e cobrar da empresa essa dívida. Então, passivo representa as dívidas que a empresa possui. E o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa, tá? É o capital investido pelos sócios, pelos acionistas e as variações que esse capital sofreu ao longo do período, certo? À medida que o capital vai sendo administrado, ele vai sofrendo variações, vai tendo lucros, prejuízos, a empresa vai distribuindo lucros, vai guardando esses lucros para alguma finalidade, como a gente tem as reservas de lucros. Então, patrimônio líquido ele mostra o capital investido e as variações desse capital ao longo do tempo, ok? Então, esse é o balanço patrimonial. Vamos lá, continuando, a gente tem aqui a definição de exercício social. Quando a gente fala em exercício social, o que representa isso? O exercício social, pessoal, é o período, tá? Geralmente de um ano, que, claro, o exercício social ele pode coincidir ou não com o ano civil, vai depender da empresa querer, mas a Lei 6.404, ela diz que o exercício social deverá ser de um ano, tá? É uma definição dada pela Lei 6.404, aqui no seu artigo 175. Né? A lei diz que vai ser de um ano. E a data do término, quem vai fixar é o Estatuto da Sociedade. Então, a empresa é que vai dizer se ela vai fazer suas demonstrações de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né, compreendendo o período de um ano, ou se ela vai fazer de 1º de junho a 31 de maio do ano seguinte, compreendendo o período de um ano. Então, quando começa, quem vai definir é a empresa, certo? Desde que o período do exercício social seja sempre de um ano. Então, fixem bem isso aí que é importante, certo? O exercício social ele vai ter a duração de um ano. Isso aí é determinação da Lei 6.404. Então, muito cuidado com isso aí, tá? A gente sempre tem que fixar, será de um ano. Agora, tem algumas situações em que esse exercício vai ser diferente.
que casos, né? Como a Lei 6.404, ela trata de sociedades, companhias, né? O estatuto vai definir. No caso de outros tipos societários, como sociedade limitada, EIRELI, sociedades de outros tipos, tá? O contrato social da empresa é que vai dizer o período que vai ser terminado o exercício social, desde que seja de 1 ano. Então, a maioria das empresas, elas acompanham o calendário civil e fazem suas demonstrações contábeis de janeiro a dezembro, certo? Porque facilita até para as obrigações fiscais. Então, é a Receita Federal, o Estado, o município, eles cobram demonstrações cobram declarações, né, na verdade, que são obrigações acessórias, compreendendo o exercício civil. Então, geralmente, as empresas, elas acompanham, tá? Devido a essas obrigações fiscais que elas têm que fazer, entregar declarações relativas ao exercício civil de suas atividades. Então, geralmente, elas fazem a sua contabilidade também no exercício civil, ok? E a gente tem, pessoal, também a lei, ela diz que o exercício social, ele pode ser diferente de 1 ano. Mas em que casos? Então, vamos analisar. Quando a empresa abre, digamos que a empresa começa suas atividades em julho, não tem como ela fazer a contabilidade de janeiro a dezembro. Nesse caso, no início da atividade, a empresa vai fazer de julho até dezembro e aí ela faz o seu primeiro balanço patrimonial, suas primeiras demonstrações contábeis, tá? Não vai ser no período de 1 ano, vai ser no período inferior a 1 ano, porque ela está no início de atividade. Então, quando a empresa é constituída, a duração do exercício dela vai ser diferente de 1 ano. Claro, não tem como, né? E a segunda situação, que há alteração na data, né, do exercício social da empresa, é quando a própria empresa faz alteração, né, quando ela muda o início do exercício. Então, digamos que a empresa faça suas demonstrações de janeiro a dezembro e ela resolva que no exercício seguinte ela vai fazer a partir de julho de 1 ano a junho do ano seguinte. Então, a empresa mesmo está alterando lá no seu estatuto o exercício social, mas sempre vai compreender o período de 1 ano. Ok? Então, fixem bem isso. Nós temos também, vamos resolver aqui uma questão para a gente praticar, certo? É muito importante a gente resolver questões, porque através das questões a gente consegue visualizar como o conteúdo é cobrado, tá? Nos concursos públicos por aí. E essa questão que a gente está resolvendo aqui foi para auditor, tá? Da Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso, uma questão de 2015. E ela diz o seguinte: sabe-se que o passivo total de uma empresa supera em 20 mil o passivo exigível. Passivo exigível é o passivo circulante e não circulante. São as dívidas que a empresa possui que serão cobradas em alguma data. Então, a gente tem o passivo circulante e o passivo não circulante. E que o patrimônio líquido corresponde a 50% do passivo exigível. Considerando essa situação, pode-se afirmar que quando a gente estuda, pessoal, quando a gente fala de balanço patrimonial, a gente aprende que a gente vai ter de um lado o ativo, do outro lado o passivo. O ativo representa os bens e direitos da empresa, a grosso modo, e o passivo representa as obrigações da empresa. No lado do passivo, a gente vai ter o passivo exigível e o patrimônio líquido. O passivo exigível, ele se divide em passivo circulante e passivo não circulante, ok? Nesse caso aí, a questão está dizendo que o passivo total da empresa, a gente sabe que o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Então, ela diz que o passivo total da empresa supera em 20 mil o passivo exigível. Então, a gente tem que o total do passivo é o passivo exigível mais 20 mil. A gente sabe que o total do passivo vai ser o passivo exigível mais o patrimônio líquido. O passivo exigível ele não diz quanto é, mas ele diz que supera em 20 mil, né, o total. Então, a gente tem o passivo exigível mais 20 mil. Significa que esses 20 mil é o patrimônio líquido. E quanto é o passivo exigível? Tá? E ele diz o seguinte, ó, o patrimônio líquido, você já viu que é 20 mil. Então, o patrimônio líquido corresponde a 50% do passivo exigível. Ou seja, se o patrimônio líquido é 20 mil e ele é metade do passivo exigível,
Então, significa que o passivo exigível vai ser o patrimônio líquido vezes 2, certo? Metade mais metade, para corresponder ao total do passivo exigível. Ou seja, o passivo exigível vai ser 20 mais 20, 40 mil. Então, eu vou ter um passivo exigível de 40 mil, patrimônio líquido de 20, total do passivo de 60. E aí ele está dizendo o quê? Considerando essa situação, pode-se afirmar que o passivo exigível é de 40 mil, a gente viu que é. O patrimônio líquido é de 60? Não. O patrimônio líquido a gente viu que é 20 mil. O passivo total é de 100 mil? Não. O passivo total vai ser o passivo exigível 40 mais o PL de 20, totalizando 60. Então, o passivo total não é de 100, é de 60. O patrimônio líquido a gente viu que é de 20 e o passivo exigível é 40. Então, a gente tem aí a resposta correta, é a letra A, certo? Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui a letra A como nossa resposta correta, ok? E a gente tem aqui a explicação, tá? A gente tem a equação fundamental do patrimônio líquido. Temos que o passivo total, que eu disse a vocês, vai ser o passivo exigível mais o PL, tá? O passivo exigível, pessoal, é o capital de terceiros, lembrem. E o patrimônio líquido é o capital próprio. E ele diz que supera o valor do passivo exigível em 20 mil. O total supera o passivo exigível em 20 mil. Então, se o total é o passivo exigível mais 20 mil, e o total representa o passivo exigível mais o PL, então esse PL que vai ser de 20 mil. Então, a gente conclui que o PL é exatamente 20 mil, certo? É uma questão de raciocínio, mas é uma questão simples. Se esse PL de 20 é metade do passivo exigível, então 20 mais 20, 40. O passivo exigível vai ser 40. Certo? Então, a questão bem tranquila para se resolver, mas requer apenas atenção. Bem, pessoal, o balanço patrimonial ele é estruturado de acordo com o que determina a Lei 6.404. Então, não é da forma como o contador quer fazer. Todas as demonstrações contábeis, elas são organizadas de acordo com a Lei 6.404 e com a legislação contábil, com os pronunciamentos contábeis. A Lei 6.404, lá no artigo 178, ela diz que o balanço patrimonial deverá ter os seus elementos, tá, registrados e agrupados de modo que possa facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa. Por parte de quem? Por parte dos seus usuários. Né? Lá no CPC 00, na estrutura conceitual básica, a gente fala que os usuários da contabilidade são investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes ou em potencial. Então, esses são os usuários primários da contabilidade. E as demonstrações contábeis são feitas primariamente para estes. Então, todos os elementos que estão no balanço patrimonial, representando os bens, os direitos, as obrigações da entidade, eles têm que ser agrupados de modo a facilitar o entendimento por parte desses usuários, tá? E o balanço patrimonial ele vai se dividir em ativo, passivo e patrimônio líquido. O que a gente vai classificar lá no ativo? A gente vai ter o ativo dividido em dois grupos, ativo circulante e não circulante, tá? Isso é a definição da Lei 6.404. E essa alteração ela foi trazida pela Lei 11.638 de 2007. Então, no ativo, a gente vai ter as contas dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nele registrados. O que significa isso? Grau de liquidez é a capacidade do item de se converter em dinheiro, de se transformar em caixa. Então, no balanço patrimonial, por exemplo, a gente tem o primeiro elemento patrimonial que vem no balanço, no ativo, é o caixa. Por quê? Porque o caixa representa o dinheiro que a empresa possui em espécie, representa os recursos que a empresa tem disponíveis ali no momento. Então, caixa é o dinheiro líquido mesmo, certo? Então, a ordem decrescente de grau de liquidez é no ativo, onde a gente vai ter caixa, depois a gente vai ter os recursos que a empresa possui também, mas que estão na conta bancária, então vamos ter bancos, conta movimento. Depois a gente vai ter as aplicações de liquidez imediata, que são aqueles recursos que estão no banco aplicados, mas que a empresa pode resgatar a qualquer momento. Então a gente vai, à medida que for aumentando, dificultando, na verdade, dos elementos se transformarem em caixa, eles vão aparecendo no balanço nessa ordem.
certo? Então, a gente tem, por exemplo, lá no ativo imobilizado representa os bens que a empresa possui, que têm existência física e fazem parte da estrutura da empresa. Nesse caso, esses bens, eles não têm uma conversibilidade fácil em dinheiro. Porque para a empresa vender esses bens, primeiro que ela não tem interesse em vender, porque ela precisa desses bens para poder funcionar. E segundo, no caso de venda do imobilizado, é só quando a empresa está realmente em fase de liquidação das suas atividades e encerramento. Então, o ativo imobilizado, ele aparece lá embaixo, é um dos últimos itens lá do balanço patrimonial, porque devido à dificuldade em convertê-lo em caixa, certo? Então, é uma ordem decrescente de grau de liquidez. E, como ele se divide em circulante e não circulante, tá? O ativo não circulante, ele vai se subdividir em ativo realizável a longo prazo, investimentos imobilizados e intangível. Então, são esses 4 grupos que a gente tem no ativo não circulante, tá? Esses grupos são bastante cobrados em prova. Então, fixem bem. O balanço patrimonial, ele se divide em 2 grandes grupos, ativo circulante e não circulante. E dentro do não circulante, a gente tem 4 grupos, que é realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Então, realizável a longo prazo e os 3 Is, investimento imobilizado e intangível, tá? Então, fixem bem isso aí. A gente tem, continuando, falando agora do passivo. Quando a gente fala do passivo, no passivo também as contas elas vão ser classificadas em passivo circulante e não circulante. E a gente tem dentro do passivo também o patrimônio líquido. Então, observe que aí, quando a lei fala no passivo, ela inclui o grupo do patrimônio líquido no passivo, tá? Então, a gente tem, no passivo, as contas elas vão ser classificadas em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Quanto mais exigível, tá? Quanto mais exigível o passivo for, ou seja, os vencimentos dos passivos, eles vão ser classificados em circulante e não circulante. E quanto mais exigível, ele vai estar no passivo circulante. Quando as dívidas forem ser pagas num prazo maior, após o término do exercício seguinte, a gente vai classificar essas dívidas em passivo não circulante. Tá? Então, passivo representa as obrigações que a empresa tem com terceiros. Essas obrigações podem ser de curto prazo ou longo prazo. O que é curto prazo? Obrigações vencíveis até o término do exercício seguinte. E longo prazo após o término do exercício seguinte. Então, a gente tem dívidas no passivo circulante e não circulante. São classificadas em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Assim como no ativo, as contas são classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez, no passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade. E no patrimônio líquido, a gente vai ter o PL dividido em 6 contas, tá? Essas 6 contas representam, inicialmente, o capital social, que é o capital investido pelos sócios, tá? A gente tem as reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, que foi uma conta criada, né, com as alterações da Lei 6.404. Antes, a gente tinha a reserva de reavaliação, tá? A reserva de reavaliação, ela não é mais permitida por lei, e foi criada a conta de ajustes de avaliação patrimonial, que vai refletir as variações que ocorrem nos ativos e passivos da entidade decorrentes de avaliações a valor justo. Temos as reservas de lucros, tá? A gente tem 8 reservas de lucros que podem estar aí dentro desse grupo. Aí temos a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva para contingências, tá? E aí por aí vai, né? Temos aí a conta de ações em tesouraria, que representa as ações da própria empresa, que ela resgata de volta do mercado. Então, nesse caso aí, essas ações, elas vão ter saldo devedor. Então, é uma conta do patrimônio líquido, uma conta chamada de conta redutora. Ok? Então, aqui, ações em tesouraria, ela vai ter uma conta com saldo, vai ter o saldo devedor. E a gente tem prejuízo acumulado. Prejuízo acumulado também vai ser uma conta com saldo devedor, uma conta redutora. Temos essa conta de ajuste de avaliação patrimonial, como ela representa os aumentos ou diminuições em itens do ativo e passivo, ela poderá ter saldo devedor ou credor, certo? Ela poderá aumentar ou diminuir o patrimônio líquido, tá? São detalhes importantes para vocês fixarem quando a gente fala do passivo. Total do passivo compreende o passivo exigível mais o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é composto de 6 contas, desses grupos aí de 6 contas, e a gente pode ter
como conta redutora do PL, ações em tesouraria, pode ter não, né? Ações em tesouraria é redutora, prejuízo acumulado é conta redutora e ajuste de avaliação patrimonial poderá ter saldo devedor ou credor. Então, preste atenção nesses detalhes. Vamos falar agora um pouco sobre a classificação das contas no balanço patrimonial. Quando a gente tem as contas do ativo, o que a gente classifica no ativo? De acordo com o artigo 179 da lei, a gente vai ter o ativo circulante, tá? E o ativo não circulante. Dentro do ativo circulante, a gente vai registrar tudo que a empresa tem em disponibilidades, tudo que ela tem em caixa, tudo que ela tem em bancos, o que ela tem em aplicações de liquidez imediata. O que a gente considera como disponibilidades? São todos os recursos que a empresa possui, tá? Que ela tenha um risco insignificante de mudança de valor, no caso dela resgatar. Então, por exemplo, ela tem aplicações que ela não perca quase nada se ela resgatar essas aplicações, né, aplicações de liquidez imediata. Então, são consideradas disponibilidades, geralmente caixa, banco e aplicações de liquidez imediata. São aqueles recursos que estão disponíveis para a empresa mesmo, né, no momento que ela quiser, sem precisar aguardar prazos de aplicações financeiras. Tem determinadas aplicações que são de prazo fixo, então a empresa não tem esse recurso disponível, tá? Não é considerado disponibilidade. A gente tem também dentro do ativo circulante todos os direitos realizáveis no curso do exercício seguinte, ou seja, todos os valores que a empresa tem a receber de clientes, tá? Valores que a empresa tem a receber, por exemplo, adiantamento de funcionários, né? São direitos realizáveis dentro do exercício. E também aplicações em despesas do exercício seguinte. Então, são as despesas antecipadas. Então, por exemplo, a empresa tem seguros a vencer, né, a curto prazo. Então, todos os recursos que irão se realizar no exercício, a empresa considera no seu ativo circulante, certo? Disponibilidade, direitos realizados no curso do exercício seguinte e as aplicações em despesas do exercício seguinte, são as despesas antecipadas. A gente tem também, né, o ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, a gente vai ter o grupo de ativo realizável a longo prazo. O que a gente classifica nesse grupo de ativo realizável a longo prazo? Nesse grupo, a gente vai ter direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, ou seja, todos os valores que a empresa tem a receber de clientes após o término do exercício seguinte, ou seja, digamos que a gente está no exercício de 2020 e a gente está fazendo nosso balanço patrimonial em 31 de dezembro. Tudo que a empresa tem a receber durante o exercício seguinte, que é 2021, vai ser curto prazo, vai ser ativo circulante. O que a empresa tiver a receber após 2021, ou seja, tudo que a empresa tiver a receber de seus clientes de 2022 para frente, vai ser ativo realizável a longo prazo. Tá? Então, a gente vai classificar os valores a receber, os direitos, de acordo com os seus prazos. Se for até o término do exercício seguinte, é ativo circulante. Após isso, ativo não circulante e realizável a longo prazo. E a gente tem também, nesse grupo, direitos que a empresa tenha que estão ligados a sociedades controladas e coligadas. Então, se a empresa ela vendeu para uma coligada ou uma controlada, se a empresa deu algum adiantamento de valor para uma coligada ou controlada, ou emprestou algum recurso, tá? Mesmo que seja com vencimento próximo, vencimento dentro do exercício ou no exercício seguinte, a gente vai considerar como longo prazo, tá? Por quê? Porque é uma entidade que a empresa tem vínculo com ela, tá? Tem relações com ela, então a gente classifica, tá? No ativo realizável a longo prazo. E empréstimos, vendas e adiantamentos feitos também a diretores, a acionistas ou participantes no lucro. Agora tem uma observação, a gente só classifica no longo prazo quando essas transações não tenham relação nenhuma com o objeto da companhia, certo? Se for vendas, adiantamentos e empréstimos que não tenham relação com o objeto principal da empresa, com a atividade da empresa, tá? Porque se a empresa fizer uma venda de mercadorias, por exemplo, ela compra e vende mercadorias. Se ela fizer uma venda de mercadoria para um diretor, ou para uma coligada, ou para uma controlada, ou para um sócio, é uma transação normal, porque faz parte do objeto da empresa e
essa coligada, ou esse sócio, ou esse acionista, ele vai ser considerado um cliente normal da empresa. Então, ele vai pagar, vai depender do curto prazo ou longo prazo, tá? Do vencimento da sua obrigação. Agora, se essa venda, esse adiantamento ou esse empréstimo for feito e não tem nada a ver com o objeto da empresa, é uma transação que não está relacionada com o objeto da empresa, então vai ser considerado lá de longo prazo, devido à relação que a empresa tem com a pessoa, tá? Coligada, controlada, diretor acionista ou participante no lucro. Agora, continuando a falar do ativo não circulante, dentro do não circulante a gente tem também o grupo de investimentos, tá? Então, de acordo com a lei, o que a gente classifica nesse grupo de investimentos? A gente vai considerar como investimentos participações permanentes em outras empresas, ou seja, ações que a empresa adquira de outras empresas, não classificadas no ativo circulante, e que não se destina à manutenção da atividade da companhia. Ou seja, são participações que a empresa tem em outras sociedades, tá? E que não tenham nada a ver com o objeto da empresa, com as atividades da empresa, tá? Quando a gente tem aí algum investimento que está relacionado com a atividade da empresa, a gente classifica já em outros grupos, certo? Então, quando a empresa tem recursos sobrando e ela resolve comprar ações de outra entidade, por exemplo, ela está fazendo investimentos. E se ela compra essas ações e tem a intenção de permanecer com elas, a gente classifica aí. Agora, se a empresa ela compra ações de outra com a intenção de vender logo em seguida, a gente considera isso como investimentos temporários e aí não vai ficar no ativo não circulante, vai ficar lá no ativo circulante porque é um recurso que a empresa vai movimentar rapidamente e aí a gente não classifica isso aí como um ativo não circulante. A gente tem também o grupo do ativo imobilizado. Tá? O que é o ativo imobilizado? O que a gente classifica nesse grupo do ativo imobilizado? Todos os bens corpóreos que a empresa possua, ou seja, todos os bens que têm existência física, que estão relacionados com a atividade da empresa, a gente classifica aí no grupo do ativo imobilizado. E a lei também diz, inclusive, aqueles bens decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. O que a lei quer dizer com isso? Então, aí a lei está se referindo aos contratos de arrendamento mercantil. Então, digamos que a empresa seja uma indústria, ela adquire um maquinário através de um contrato de arrendamento mercantil, onde ela faz um contrato e vai ficar pagando parcelas mensais de aluguel desse bem. Então, esse bem, ele passa para o controle da empresa, vai ter um contrato de arrendamento mercantil, onde a empresa vai ser arrendatária, a empresa arrendadora é a que está fornecendo a máquina industrial, e vai haver um contrato onde a arrendatária vai estar pagando parcelas mensais referente ao uso desse bem. No contrato de arrendamento mercantil, a empresa ela vai ter todos os ônus e bônus desse bem. Ela vai usar esse bem, ter o controle dele, ela vai ter benefícios com esse bem, benefícios econômicos, e também qualquer problema que esse bem tiver, vai gerar despesa para a empresa. Então, a empresa é que vai bancar. Então, nesse caso aí, a lei diz que se o bem está no controle da empresa, está gerando recursos econômicos para a empresa, ele está classificado, ele deve ser classificado como um ativo porque ele atende os requisitos de ativo. O que é um ativo? É um recurso econômico presente, controlado pela entidade, derivado de um evento passado. Então, esse bem, ele é um recurso econômico, porque está gerando benefício para a empresa, presente, recurso econômico que a empresa tem hoje, derivado de um evento passado, derivado dessa transação de contrato de arrendamento mercantil, e está no controle da empresa. A empresa que tem os benefícios e riscos desse bem. E controle, né? No caso, benefícios, riscos e controle. Então, nessa situação, se enquadra perfeitamente aí o arrendamento mercantil. Então, a gente classifica esse bem no imobilizado da empresa, mesmo que a propriedade não seja da empresa. O bem não está no nome da empresa. Não é de propriedade dela, mas ela está com a posse desse bem, certo? E ela que está utilizando esse bem, e esse bem se classifica como ativo. Então, a gente registra no ativo imobilizado, a gente considera a depreciação desse bem como uma despesa para a empresa, porque é a empresa que está utilizando, e classifica aí, ok? Continuando, a lei também fala que existe o grupo lá dentro do ativo não circulante, o grupo do intangível.
O intangível se refere àqueles bens que não têm existência física, são bens imateriais, incorpóreos, que estão relacionados também às atividades da empresa, a manter as atividades da empresa em andamento, e a lei também diz, inclusive, o fundo de comércio adquirido, tá? E a gente tem esse parágrafo único que fala do ciclo operacional da empresa. A gente viu que o exercício social da empresa deve ser de 1 ano. Mas, o que é o ciclo operacional? O ciclo operacional ele vai desde a compra da mercadoria ou produção dessa mercadoria até a venda e o recebimento dessa venda. Então, aí é o ciclo operacional da empresa. Se o ciclo operacional da empresa ele tem duração maior do que o exercício social, então eu vou classificar, né, no circulante e não circulante de acordo com esse ciclo operacional. A classificação em itens no circulante e não circulante vai ser de acordo com o ciclo operacional da empresa. Certo? Então, a gente tem aí que o exercício social é de 12 meses, o ciclo operacional da maioria das empresas também é de 12 meses, mas poderão ter empresas que têm um ciclo operacional maior que 12 meses. Então, nesse caso, por exemplo, de uma empresa de construção de navios, de uma construtora, que elas têm um prazo, digamos que tem um prazo de 3 anos o ciclo operacional dela, para ela construir o navio, ou construir o prédio e entregar. Então, esse ciclo operacional é de 3 anos. E a gente pode classificar em ativo circulante e não circulante de acordo com esse ciclo operacional. Mas, apesar do ciclo operacional ser 3 anos, a empresa ela tem que fazer suas demonstrações anualmente, certo? Obedecendo o que a lei diz que o exercício social tem que ser de 1 ano. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ativo circulante de forma detalhada. Como eu disse a vocês, a gente tem as disponibilidades. As disponibilidades são bens numerários, como caixa, bancos, aplicações, depósitos bancários. São recursos que estão disponíveis para a empresa no momento que ela quiser. A gente tem aí como disponibilidades. Temos também os direitos realizáveis no curso do exercício seguinte, tá? Esse grupo ele vai ser subdividido. A gente vai ter créditos com clientes, que são valores a receber dos clientes decorrente de vendas que a empresa fez ou de prestações de serviço. Então, dentro de direitos realizáveis, a gente vai ter os créditos com clientes. E vamos ter também outros créditos, são aqueles outros valores que a empresa tem também a receber de terceiros, mas que não estão relacionados com a atividade dela de venda de mercadoria ou de prestação de serviço. Temos também os tributos a recuperar. O que são os tributos a recuperar? Quando a empresa ela adquire mercadorias, ela é contribuinte, por exemplo, do ICMS. Então, quando a empresa compra mercadoria, dentro desse valor da mercadoria está embutido o ICMS. Então, ela está pagando o valor da mercadoria com o ICMS embutido. Esse ICMS, ele é um crédito para a empresa. Como ela é contribuinte do ICMS, ela vai poder retirar esse valor do ICMS, considerar como um direito dela, tá? Que ela está pagando a mercadoria, tem ICMS embutido, então ela classifica na contabilidade o valor líquido da mercadoria e separado o valor do ICMS. Então, esse ICMS ele vai gerar um crédito para a empresa. Quando ela vender mercadorias que tiver obrigações de pagar ICMS para o Estado, então ela vai poder abater esse valor desse crédito fiscal. E aí vai pagar para o Estado apenas a diferença. Então, são tributos a recuperar. A gente chama recuperar porque no momento que a empresa for fazer pagamentos para o Estado, ela recupera esse valor do ICMS que pagou, que estava embutido nas suas compras. Temos também os investimentos temporários a curto prazo. Esses investimentos são aquelas aplicações que a empresa tenha em caráter especulativo. Então, os investimentos com caráter permanente, eles são classificados lá no ativo não circulante, dentro do grupo de investimentos. E quando a empresa ela tem investimentos que ela quer vender a curto prazo, a gente classifica aí no ativo circulante nesse grupo de investimentos temporários. Temos aí também os estoques de mercadorias. O que são os estoques de mercadorias? Os estoques compreendem mercadorias que a empresa compra e revende, compreende também matéria-prima que a empresa compra para poder produzir e vender essa mercadoria depois, esse produto pronto. Inclui também estoques relativos a itens que a empresa necessita para prestar os seus serviços, ou também
mercadorias ou itens que a empresa mesma consuma, tá? Por exemplo, material de escritório, tá? Fica lá no controle da empresa no almoxarifado. Então, são estoques, tá? Compreendem todos os bens que estão ligados à produção, à venda ou consumo. E a gente tem as despesas do exercício seguinte. As despesas do exercício seguinte são despesas que a empresa paga antecipadamente, tá? E pelo regime de competência, ela não pode contabilizar tudo como despesa na data que ela fez o pagamento. Tá? As despesas, elas devem ser contabilizadas, né, à medida que elas forem se realizando. No caso aí, a gente tem, por exemplo, a empresa ela faz o seguro de seus veículos. Então, ela faz esse seguro, paga à vista, e esse seguro ele vai ter validade a gente está aqui de dezembro de 2020 a novembro de 2021, a validade de um ano. Então, a empresa ela não vai considerar tudo como despesa agora em dezembro, pelo fato dela ter pago esse seguro agora. Tá? Ela vai contabilizar, né, essa transação, essa saída do caixa, e vai registrar lá no seu ativo como despesas pagas antecipadamente. São despesas que são pagas, mas que vão beneficiar vários períodos, vários meses. E aí, mensalmente, a gente vai contabilizando 1/12 como despesa do mês. Então, todo mês a empresa pega 1/12 e considera como despesa do mês e vai diminuindo ali daquele ativo que ela registrou como despesa do exercício seguinte. Tá? Então, digamos que a empresa faça o seguro hoje, à vista, e esse seguro foi R$1.000. Então, ela vai debitar uma conta de despesa antecipada e creditar a caixa pelo pagamento. No final de cada mês, ela vai dividir essa despesa por 12 e vai debitar a despesa e creditar esse ativo. Então, à medida que o tempo for transcorrendo, esse ativo vai diminuindo, porque essa despesa ela vai sendo apropriada. E aí a gente tem o resumo. Temos aqui o resumo do ativo, do grupo do ativo, tá? Que a gente conversou, falando sobre o ativo circulante e o não circulante, tá? Então, a gente tem aqui as disponibilidades, os direitos realizáveis, tá? No curso do exercício, as despesas do exercício seguinte. Essa é a composição do ativo circulante. E dentro do não circulante, a gente vai ter os 4 grupos: realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Agora, falando sobre como as bancas elas gostam de cobrar essa questão, eu trouxe para vocês aqui uma questão do ISS de Recife de 2014, onde ele diz: assinale a opção que indica em uma empresa de roupas um exemplo de ativo circulante no balanço patrimonial de 31/12/2013. Então, a gente tem aqui um exemplo, ele quer um exemplo de um ativo circulante numa empresa de roupas. O que a gente considera como ativo circulante? Aí, letra A, adiantamento a diretor que deverá ser recebido em 1/2/2014. Então, a empresa ela fez um adiantamento ao diretor, certo? Que vai receber logo um mês depois, né, do balanço patrimonial, então a curto prazo. Mas a gente viu que transações feitas com coligadas, controladas, diretores, acionistas, participantes no lucro, mesmo que sejam a curto prazo, se essas transações não tenham nada a ver com o negócio da empresa, elas são classificadas como um ativo realizável a longo prazo, mesmo que seja recebível antes. Então, nesse caso aqui, esse adiantamento a diretor, como é uma empresa de roupas, não é uma empresa que empresta recurso, ela fez esse adiantamento ao diretor, mas a gente vai classificar aqui no realizável a longo prazo. Ele está pedindo ativo circulante. Valores a receber de um cliente em 1/1/2015. Então, tudo que a empresa tem a receber até o término do exercício seguinte é circulante, e após isso, não circulante. Se a gente está em 2013, o exercício seguinte é 2014. Então, tudo que tiver a receber em 2014 é curto prazo, ativo circulante. Nesse caso aí, esse recebimento está sendo em 2015. 2015 é após o término do exercício seguinte. Então, a gente vai colocar isso aí como um ativo realizável a longo prazo. Então, letra B também não é. Temos empréstimo obtido com vencimento em 1/12/2014. Então, a empresa fez o empréstimo e vai pagar no exercício seguinte. Empréstimo é o quê? É um ativo? Empréstimo é uma dívida, é uma obrigação, é um passivo.
a questão está pedindo um exemplo de ativo. Então, aqui a gente já elimina porque não é ativo. Não precisa nem analisar o prazo. Venda de ativo imobilizado para uma sociedade controlada com vencimento em 1/9/2014. Então, a gente vendeu um ativo imobilizado para uma sociedade controlada. Também não tem nada a ver com o objeto da empresa, tá? O objeto da empresa é vender roupa. Uma transação feita com uma sociedade controlada, com vencimento em 1/9/2014, ou seja, vai vencer no exercício seguinte. Mas como foi uma transação feita com uma controlada que não tem nada a ver com o objeto da empresa, a gente vai considerar isso como realizável a longo prazo. Lembram? Vendas, adiantamentos ou empréstimos feitos a diretores, acionistas, participantes do lucro, coligadas e controladas, são considerados como ativo realizável a longo prazo. Então, a gente tem aqui o caso de um adiantamento e o caso de uma venda. Letra E. Contas a receber de outra empresa com vencimento em 1/10/2014. Então, se eu tenho contas a receber, valores a receber de outra empresa, o vencimento é dentro do exercício seguinte, de 2014. Essa é a resposta da nossa questão. Por quê? Porque é uma transação normal, né? Não são com empresas ligadas à entidade. Então, a gente tem aqui, essa é a resposta da nossa questão, certo? A letra E. Porque são valores a receber normal e que vão ser recebíveis dentro do exercício seguinte. Então, é um exemplo de ativo circulante. Ok? Aqui a gente tem, agora falando um pouquinho do grupo de investimentos, né? A gente viu que dentro do ativo não circulante, só voltando aqui, dentro do ativo não circulante, a gente vai ter o realizável a longo prazo. Agora vamos falar um pouquinho desse grupo aqui, de investimentos, certo? O que é que a gente classifica nesse grupo de investimentos? De acordo com o artigo 179 da lei, a gente classifica nesse grupo de investimentos as participações permanentes de outras empresas. Então, quando a empresa compra participações em outra entidade que tem a intenção de permanecer com esse recurso investido, a gente classifica dentro do ativo não circulante investimentos. E também, além disso, direitos que não classifiquem no ativo circulante e que não estejam relacionados com a manutenção das atividades da entidade. Então, são classificados nesse grupo participações permanentes e direitos que não sejam classificados no circulante e nem ligados às atividades, a manter as atividades da empresa. No balanço patrimonial, nós temos também o grupo do ativo não circulante de investimentos, onde classificamos nesse grupo todas as participações permanentes em outras sociedades, ou seja, são pequenas partes do capital de outras empresas que a gente compra através de ações, tá? Ações ou cotas. Então, são títulos que representam o capital dessas empresas e a gente vai classificar na contabilidade de acordo com a intenção. Se a empresa adquiriu esses investimentos e ela tem um caráter especulativo, a empresa não tem intenção de permanecer com esses investimentos por muito tempo, então a gente pode classificar no ativo circulante, a depender do prazo, ou realizável a longo prazo. Agora, se a empresa adquire ações de outra entidade e tem o objetivo de ficar com esses investimentos, aí nesse caso ela tem a intenção de permanecer com esse investimento. Então, a gente classifica no ativo não circulante, no subgrupo de investimentos, como títulos de caráter permanente. Então, ações de coligadas, ações de controladas, vai depender do tipo de entidade que for. Então, aí a gente observa que, nesse caso, ela tem a intenção de permanecer com esse investimento. Aí a gente classifica em investimentos lá no ativo não circulante, tá? Porque tem um caráter de permanência. Aqui a gente chega ao organograma, que a gente chama dos investimentos. Então, o que a gente classifica nesse grupo de investimentos no ativo não circulante? Participações permanentes em outras sociedades, que são ações de coligadas e controladas, e bens que não estão destinados a manter as atividades da empresa. Por exemplo, são bens que a empresa adquire exatamente a título de investimento, uma obra de arte, um terreno que a empresa adquire, que ela não tem intenção de usar esse terreno nas suas atividades, tá? Um imóvel também para aluguel, imóveis que a empresa adquira que ela não tem intenção de usar nas suas atividades, então não deve estar ligado às atividades da empresa. Tá? Então, são
imóveis para aluguel, terrenos que a empresa compre apenas por investimento para valorização, ou também para alugar. A empresa pode comprar um terreno e alugar para servir de estacionamento, desde que não seja nas atividades dela. Se for nas atividades dela, a gente já classifica em outro grupo, que é o grupo do imobilizado, certo? Então, investimentos são valores que a empresa tem, que ela investe em ações, investe em obras de arte, investe em imóveis, por exemplo, né? Bem, pessoal, o que a gente classifica nesse grupo do ativo não circulante imobilizado? Tá? O que representa o imobilizado? Representa os recursos corpóreos que têm existência física, são os bens materiais que a empresa possui. Tá? São bens corpóreos que estão ligados à atividade da empresa, são aqueles bens que ela usa para poder funcionar, estão ligados às suas atividades. Inclusive, né, a lei diz lá que envolve também as transações decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, a gente tem aí esse grupo do imobilizado, a gente pode dividir ele em operacional corpóreo, são os bens tangíveis da empresa, são bens tipo computadores, impressoras, birôs, cadeiras, maquinários industriais, veículos, são todos os bens que a empresa possui que têm existência física. São considerados bens operacionais corpóreos, porque ela usa nas suas transações, na verdade, a empresa usa no seu funcionamento, né, no funcionamento das suas atividades, nas suas operações. A gente tem o operacional recursos naturais. Bem, esse grupo de recursos naturais se refere a transações que a empresa faça, operações que ela faça, onde ela utiliza recursos naturais, explorando esses recursos, certo? Então, aí a gente pode ter o seguinte, poderemos ter aí os recursos minerais, florestais, ok? Objeto de arrendamento mercantil. Os ativos imobilizados, que são objeto de arrendamento mercantil, são aqueles decorrentes de contrato de arrendamento mercantil, onde a empresa ela está com esse bem, utilizando esse bem, mas não é de propriedade dela. Mesmo assim, a empresa é que tem os benefícios com a utilização desse bem, os riscos de se esse bem quebrar, a empresa tem que consertar, e ela tem o controle desse bem. Então, tendo esses três, a gente classifica como ativo imobilizado, porque o objeto de arrendamento mercantil, ele vai se classificar como ativo, tá? Vai entrar na definição de ativo. E a lei diz que pode contabilizar como ativo imobilizado, inclusive depreciar o bem, considerar como despesa a depreciação. Então, bens objeto de arrendamento mercantil também são classificados no imobilizado, inclusive a sua depreciação. E a gente tem também o imobilizado em andamento, que são bens para futura operação. São bens que estão em construção, tá? E a empresa, quando terminar a construção desses bens, ela vai usá-los em suas atividades. Então, a gente também vai considerar como ativo imobilizado, mesmo que ele ainda esteja na fase de construção em andamento, certo? Mas que o objetivo final depois vai ser para uso da empresa esse bem, então já é classificado no ativo imobilizado. E aqui a gente tem um detalhamento maior, né, alguns exemplos também que eu falei para vocês do ativo corpóreo, tá? Os bens de uso da empresa, né, veículos, móveis, utensílios, recursos naturais, são os capitais aplicados em recursos naturais, objeto de arrendamento mercantil, são bens que estão no nome de terceiros, mas que estão no controle da empresa, então eles são utilizados pela empresa, mas não são da propriedade da empresa, mesmo assim são classificados como ativo imobilizado. E o imobilizado em andamento, que são bens que a empresa ainda está construindo ou está adquirindo em andamento, ainda está em desenvolvimento, e aí a gente considera também porque no final dele ele vai ser um ativo imobilizado da entidade. A gente tem também, tá, o ativo intangível. O ativo intangível, pessoal, ele se refere a bens incorpóreos.
ou seja, aqueles que não têm existência física, são bens imateriais, mas que também estão relacionados às atividades da empresa ou são exercidos com essa finalidade, e a lei diz, inclusive o fundo de comércio adquirido a título oneroso. Então, a gente tem o fundo de comércio como exemplo de ativo intangível, temos patentes, temos direitos autorais, direitos de exploração de minas, direitos de explorar jazidas, direito de explorar florestas, tá? Franquias, softwares e por aí vai. A gente tem, são diversos direitos, tá? Decorrentes de contratos, no caso aqui, esses direitos de exploração são decorrentes de contratos, e eles não têm existência física. Então, apesar de ser um direito da empresa, tem um valor, é um bem incorpóreo, classifica como ativo intangível, ok? E eles estão sujeitos à amortização, tá? Quando eles têm um prazo de vida definido, né, um prazo de duração definido, a gente faz a amortização. Por exemplo, a empresa ela tem um contrato de exploração de uma mina por 20 anos. Então, a gente vai fazer, no caso, a amortização desse direito. A amortização é a perda do direito, tá? De acordo com o tempo. Então, a gente vai amortizar esse direito pelos 20 anos, que é o prazo de duração do contrato. Então, a cada ano vai diminuindo o valor desse direito da empresa de acordo com o tempo que for transcorrendo. Claro, se não tiver prazo, não tem como a gente fazer a amortização, certo? E aí tem uma questão aqui de técnico de contabilidade, da FUB de 2018, que trata exatamente desse assunto do ativo intangível e do ativo imobilizado. Ele diz o seguinte: conforme os critérios de classificação das contas patrimoniais estabelecidos pela legislação societária, julgue o item que se segue. Se uma empresa adquire um fundo de comércio, então, fundo de comércio adquirido é o quê? Ativo intangível. Esse item patrimonial deve ser classificado no ativo imobilizado. Então, a gente vê que a banca está induzindo ao erro, né? Nada de ativo imobilizado. Ele vai ser um ativo intangível. Então, esse item está errado, certo? Então, foram esses pontos que a gente viu na aula: o exercício social, a estrutura geral do balanço, tá? Os grupos de ativo circulante, não circulante. Vimos cada subgrupo do ativo não circulante, né? Realizava a longo prazo, investimento imobilizado intangível. E, pessoal, seguimos aí juntos, certo? Para cada vez mais contabilizar conhecimento, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o passivo e o patrimônio líquido, que são também componentes do balanço patrimonial. Então, a gente hoje viu sobre o ativo, que é um lado do balanço patrimonial. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre o passivo PL. Ok? Um abraço e até a próxima aula.